Boa noite. Nesta sexta-feira, conversaremos com Robson Amorim, diretor administrativo da Liga de Mossoró. E mais, Câmara aprova projeto de reforma administrativa da Prefeitura. O cenário político está no ar. Olá você, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso cenário político TCM. Participe do programa pelo Instagram que você tem aí, @cenário político TCM, ou no WhatsApp 988028941. Dê um toque pra gente, 88028941, contato para você interagir aqui no nosso cenário político. Olha, a gente começa falando, no início do nosso cenário político, sobre a questão da reunião da reforma. O Ministério Público, ele, após essa reunião, de uma reforma, já no período da tarde, só voltar um pouquinho antes, porque é a matéria da reforma, que o Ministério Público está contestou pontos que diz respeito ao Conselho de Cultura aqui de Mossoró, que está inserido dentro do projeto de reforma administrativa. Nós vamos conferir essa matéria, e na sequência nós vamos também falar sobre a votação de hoje na Câmara Municipal do projeto de reforma administrativa. São dois assuntos correlatos, mas antes, no período da manhã, houve uma contestação, o Ministério Público foi acionado, inclusive por parte dos vereadores. Havia aí uma contestação sobre um dos pontos inseridos na reforma, que diz respeito ao Conselho Municipal de Cultura. Então, houve uma reunião com os membros, promotora Ana Ximenes, ela falou ao nosso jornalismo. Vamos acompanhar. O artigo 20 da Lei 42 de 2025, que promove a reforma administrativa do município, foi proposta à Câmara Municipal e está sendo questionada pelo Ministério Público. O trecho suprime a ação do Conselho Municipal de Cultura, transformando o dispositivo em algo consultivo e não deliberativo. A mudança entra em desacordo com a legislação federal e estadual sobre políticas culturais. Nós entendemos que ele viola o sistema estabelecido pela Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e também pela Constituição Federal, que é um sistema de cofinanciamento entre os entes federados, no qual você possuir o Conselho Municipal de Políticas Culturais estruturado e atuando nos termos da lei é condição sine qua non, é uma condição essencial para você participar, por exemplo, de editais que são lançados pelo governo federal, como os da Lei Aldir Blanc, os da Lei Paulo Gustavo. A reunião convocada em emergência trouxe para a sala de audiências do MP agentes de cultura e as vereadoras Marleide Cunha e Plúvio Oliveira, do PT, e o vereador Jailson Nogueira, do PL. A provocação ao Ministério Público sobre a inconstitucionalidade do texto foi realizada pela oposição da Câmara. Estudando o projeto de lei da reforma administrativa, de cara, eu detectei que tinha sido excluído o Conselho Municipal de Cultura do caput do artigo. E, visivelmente, isso foi proposital do Executivo para calar o Conselho, para tornar o Conselho apenas consultivo, e o Conselho tem que ser deliberativo. Nós estamos nesse processo de diálogo e para mitigar os pontos negativos dessa reforma administrativa, que são muitos. Agentes de cultura de Mossoró também demonstraram preocupação sobre o artigo inserido na reforma. Mossoró hoje está fazendo o quê? Está indo contra o que todo mundo está indo contra a maré. Está indo, é como você vai querer nadar contra a correnteza, contra o fluxo natural das coisas, porque são lutas de muitas décadas do setor cultural, não só de Mossoró, mas de todo o país. E hoje a Prefeitura está dando um exemplo do que não fazer para não democratizar
a questão cultural no município, que é tirar o poder da sociedade civil. Porque quando você suprime, você faz uma reforma administrativa, suprime o poder do Conselho de Cultura, você tira a voz de todos nós da sociedade civil, das instituições culturais, dos artistas, da zona urbana, da zona rural, da periferia. Então é contra isso que a gente grita para a sociedade poder nos ouvir e estar conosco dentro desse momento que é importante. A situação acontece em meio ao acompanhamento do Ministério Público às atividades do Conselho Municipal de Cultura, que está sob observação desde agosto de 2024 pelo MPRN. Apesar da discussão de inconstitucionalidade do artigo, a peça seguiu para votação hoje na Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró, inclusive com uma emenda sugerida pela vereadora Marleide Cunha. Independente disso, se o texto for aprovado do jeito que está, já há o anúncio por parte de vereadores de oposição e também de setores da cultura da judicialização desse trecho, para impedir que a cultura de Mossoró sofra sanções pela falta desse texto. Também tem outros pontos que eu acho que é fundamental a sociedade de Mossoró conhecer, porque o que se tem colocado para fora na reforma administrativa só é a criação de mais 2 secretarias. E nessa criação das 2 secretarias vem um pacote que a gente chama de irregularidades, de irresponsabilidade, e que a gente se questiona para quê, se isso já é campanha eleitoral de 2026 na veia, como os escritórios institucionais criados fora de Mossoró, e aí a gente diz assim, para que Mossoró tem esses escritórios institucionais? Quantos serão? Porque às vezes é comum uma prefeitura ter em Brasília para fazer o diálogo com os ministérios, buscar recursos para a cidade. Mas não serve só Brasília, você tem que ter espalhado no Estado. Por que isso tem que acontecer? Então, tem esses pontos, tem a da segurança institucional, que é aparelhar principalmente para que o gabinete e o prefeito tenham uma segurança institucional como se tivesse sobre ameaça o tempo todo. Então, tem alguns pontos que a gente precisa debater, que a gente precisa se debruçar mais ainda. Tudo bem, está aí a reportagem com o Danilo Queiroz. E após essa reunião de hoje, já no período da tarde, o projeto de reforma administrativa foi a plenário na Câmara de Mossoró, submetido à votação dos vereadores. A sessão ela foi marcada por manifestações nas galerias. Acompanhe. O projeto enviado à Câmara nesta semana prevê uma reforma administrativa e organizacional na Prefeitura de Mossoró. Em sessão extraordinária realizada nesta sexta, os vereadores apreciaram a proposta do Poder Executivo. Um dos principais pontos do projeto é a criação de novas secretarias municipais. Nós precisamos criar mais agilidade em alguns cargos, sim. Ninguém está aqui se admitindo, não está aqui com vergonha de dizer que votou um projeto que criou o cargo. Criou o cargo para dar agilidade para você que trabalha, que precisa construir, que precisa de um habite mais rápido, para outras escolas que estão sendo abertas, para as UBS que estão sendo abertas. Então isso é um sinônimo muito bom, é um sinônimo de criação e sinônimo de desenvolvimento da cidade. Membro da oposição, Marleide Cunha criticou o projeto do Executivo. De acordo com a vereadora, a criação de novas secretarias leva ao aumento do número de cargos comissionados, que pode impactar no orçamento do município. O município de Mossoró, na gestão Alisson Bezerra, todos os anos eles vêm aumentando os cargos comissionados. Nesse projeto de lei, chega a quase 1.000 cargos comissionados. E isso é uma aberração. Por quê? Quando a gente faz a proporção em relação aos servidores efetivos, estatutários do município, isso representa 22%. Enquanto, se a gente comparar a Prefeitura de Natal, por exemplo, pelos dados que constam no IBGE, ela representa 7%. Para os projetos de lei do Executivo, 3 propostas de emendas foram apresentadas pela oposição. Dessas, uma foi anulada e 2 foram rejeitadas pela maioria do plenário. Uma das emendas foi em relação às atribuições do Conselho Municipal de Cultura, que virou pauta de manifestações nas galerias da Câmara. Representantes da classe artística moçoroense questionaram o texto original da reforma e discutiram com vereadores durante a sessão. Os artistas temem que a mudança prejudique a atuação do Conselho e a captação de recursos destinados à área. A gente perde esse poder de fala que é legítimo, que está no Sistema Nacional de Cultura, que está na PNAB, a Política Nacional Aldir Blanc, e ela é inconstitucional. Tanto que, para você receber recursos do Ministério da Cultura,
da PENAB, por exemplo, é fundamental você ter um conselho ativo e participante. E Mossoró, ele dá esse passo atrás. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Tiago Marques afirmou que a mudança do texto faz parte de uma padronização das secretarias e que não deve alterar o funcionamento do Conselho de Cultura. De momento algum foi excluído ou foi desfeito o Conselho de Cultura. Ele continua forte, ele continua da mesma forma que estava antes, assim como existe o Conselho de Educação, assim como existe o Conselho Municipal de Saúde e todos os demais conselhos que fazem parte de uma organização administrativa direta e organizada como nós temos aqui em Mossoró. Muito bem, está aí a reportagem da Tiffany Alves. Obrigado, Tiffany. A votação de hoje do projeto de reforma administrativa da Prefeitura de Mossoró. Bom, o projeto foi aprovado por 17 votos a 3. Além desse projeto, tivemos também a votação. Os vereadores também aprovaram as alterações na lei orgânica da Procuradoria-Geral do município e o Estatuto dos Procuradores. Foram 18 votos a 2 nesta votação que passou fácil, na verdade, as duas votações. Bom, nós vamos ao final desse bloco, na sequência, nós vamos conversar aqui com o Robson Amorim, diretor da Liga de Mossoró. Vamos falar sobre as questões que envolvem a Liga e também outros assuntos da política. Olha, assunto de hoje em Mossoró. Um médico suspeito de cometer violação sexual mediante fraude contra uma jovem de 22 anos foi solto na manhã de hoje após pagamento de fiança. Vamos saber os detalhes na reportagem de Pedro Ítalo. A liberação do médico neurologista da cadeia pública de Mossoró aconteceu após o pagamento de fiança no valor de R$10 mil. O advogado do suspeito, Olavo Hamilton, falou sobre os procedimentos que foram adotados pela defesa até o momento. Nós não temos uma diferença significativa entre o que a pessoa que se apresenta como vítima disse e a pessoa que foi presa ontem disse também. Então, as versões são muito parecidas. O que nós temos de diferente é a interpretação de que cada um dá. Então, praticamente tudo o que foi dito pela pessoa que se apresenta como vítima foi dito também pelo médico e vice-versa. A questão é que a pessoa que se apresenta, a paciente, ela informa que 2 procedimentos ela teria estranhado. Um, porque o médico teria chegado muito próximo a ela, e o outro procedimento porque a posição indicada, de joelhos em cima da maca, ela achou esquisita. Já o médico confirma que um exame de fundo de olho, realmente você tem que se aproximar bastante do paciente, e o exame que testa o reflexo a partir do toque no calcanhar, realmente deve ser realizado com a paciente de joelhos em cima da maca. Isso porque a paciente relatava uma forte enxaqueca e também dores na lombar que poderiam indicar a ocorrência de hérnia de disco. A grande discussão nesse processo, se houver, ou na investigação que vai prosseguir, é se esse procedimento ou esses procedimentos são ou não adequados, são ou não aqueles recomendados no protocolo médico. Já o advogado da família da vítima relatou que acompanhou de perto o processo onde foi expedido o alvará de soltura do médico e que logo foi solicitado e expedido uma medida protetiva para a vítima. Ele está impedido de se aproximar, né, da vítima, de seus familiares e também dos policiais que participaram da operação. No caso, já foi expedida isso aí? Sim, a soltura, né, o alvará de soltura foi expedido mediante essas condições, né, de que ele não se aproxime da vítima por uma questão cautelar mesmo. A vítima, especificamente, está completamente desolada. Ela está com sérios problemas psicológicos em virtude do que aconteceu, muitas crises de ansiedade, inclusive. Nós estamos tentando dar todo o apoio possível à família também, muito próxima, mas ela está muito, muito mal psicologicamente, né? E não se sabe ao certo quais são os melhores passos a se tomar agora, mas ela vai passar por uma avaliação psicológica mais detalhada para ver o que pode ser feito para ajudá-la nesse momento. O caso continua sob investigação da Polícia Civil através da Delegacia Especial da Defesa da Mulher.
Todos os detalhes apurados serão passados para o Ministério Público para que o processo possa ser julgado. Os advogados, tanto de defesa como de acusação, agora irão se preparar para a fase de julgamento do processo, que deve ocorrer após finalizar as investigações e apurações do caso. Ele está solto não quer dizer que ele foi absolvido, mas sim que ele vai poder responder pelo processo em liberdade. Agora o processo segue o seu trâmite normal para escutar as duas partes, o contraditório, a ampla defesa e a instrução processual normal. O que nós temos que provar é que os procedimentos seguiram o protocolo médico neurológico recomendado. Então, se seguiram os procedimentos que são recomendados, os procedimentos que estão no protocolo, que estão na literatura médica, ficará demonstrado que ele não agiu de nenhuma forma a causar nenhum constrangimento, ou de forma equivocada, ou de forma antiética. O senhor teve um contato, com certeza, com o cliente do senhor. Alguma alegação que passou para vocês, né, nessa conversa, para que vocês pudessem esclarecer todo esse caso? Ele está muito tranquilo, com a tranquilidade de quem sabe que não fez nada de errado e de quem sabe que pode sim esclarecer os fatos e de que está à disposição do Poder Judiciário, da Delegacia da Mulher, para esclarecer cada fato desse que a ele foi imputado. O caso ocorreu durante uma consulta médica, onde a vítima acusa o médico de assédio sexual, quando o profissional teria simulado a realização de um exame clínico. É complicado, né? Bom, a gente conversa agora com com o Robson Amorim, da Liga. Está conosco aqui, Robson, diretor da Liga de Mossoró, de combate e estudos contra o câncer. Boa noite, Robson. Prazer recebê-lo aqui no nosso cenário político para a gente conversar um pouco sobre o trabalho importante da Liga. Boa noite. Boa noite, Tássio. Boa noite, os ouvintes. A gente está aqui para falar um pouco do que a Liga tem feito, a nossa sociedade aqui de Mossoró. E região, né? Não se aplica exclusivamente a Mossoró, mas pelo menos mais 82 municípios. Pois é, não aqui é na pouca nossa coisa, região, né? 82 municípios. E agora, Robson, vocês têm aí, eu estava vendo aqui na nossa pauta, uma campanha aberta para ampliação de novos leitos aqui em Mossoró, que deve já começar nos próximos dias. É isso, não? Como é que está essa campanha? Isso. Na realidade, a campanha já começou, assim como a obra também, né? A gente tem um grande desafio, que é continuar ampliando o acesso, e a gente tem um desafio com o câncer que continua crescendo, e a gente tem tido problemas com falta de vaga para dar celeridade nesse atendimento. Nossos atendimentos cresceram muito, e isso é tão importante para a Liga quanto para a sociedade. Significa dizer que a sociedade está tendo acesso a esse tratamento mais rápido, a um diagnóstico mais rápido, consequentemente tendo acesso ao tratamento, né? A gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer, muita gente ainda chega muito tarde no tratamento. A gente tem tentado desmembrar isso, criando alguns braços para o diagnóstico mais rápido para essa população. E a prova disso é que a gente teve um crescimento de 26% dos nossos atendimentos. A gente havia realizado 122 mil atendimentos em 2023 e a gente realizou 171 mil atendimentos em 2024. Então foi um crescimento de 26%. Quer dizer, de um ano para outro, né? Isso. Então, esse foi o grande motivador da gente trazer esse processo de ampliação. A gente tem um hospital novo que está sendo construído, né, com o auxílio aí do senador Stevenson, mas é um projeto de longo prazo. É um hospital que, mesmo com todos os recursos disponíveis, com todas as burocracias que são necessárias resolvidas, ele já tinha um espectro de construção para 5, 7 anos. E a gente não tem como esperar, né? 2024 agora, ou 2025, o INCA prevê 704 mil novos casos. Se a gente considerar aí 3,5%, que é a prevalência aqui dos casos no Rio Grande do Norte, a gente está falando de 27 a 30 mil novos casos só no nosso estado. E, basicamente, esses atendimentos é dividido em 2 unidades, ou a Liga de Natal ou a Liga de Mossoró. Sobretudo no caso da radioterapia, do tratamento da radioterapia, só essas 2 instituições têm no nosso estado. Então, isso gera uma demanda que necessitou a ampliação desses leitos. Isso já estava no projeto de estratégico da Liga, de expansão, tanto que a gente mudou o administrativo para um colégio ao lado, que foi cedido
pelo governo do estado, então o administrativo mudou para lá. A ideia era ser só o administrativo, mas essa demanda cresceu tanto que hoje na escola também tem uma parte assistencial, que é uma recepção de triagem. E aí, com esses espaços que foram liberados dentro do hospital, a gente tem a possibilidade de criar 25 leitos novos, 10 de UTI pediátrica e 15 de enfermaria, que é o que a gente iniciou, que é a construção que a gente já iniciou e abriu essa campanha para a população, inclusive, já tem ajudado, tá? A gente já recebeu algumas doações. Participação a gente aproveita boa. aqui para agradecer as pessoas que já fizeram essa mobilização, mas ainda tem algumas coisas por fazer e por isso a gente está aqui aproveitando o espaço que a TCM, o cenário político, você tem nos dado aqui, para se comunicar com a sociedade, poder falar que a gente está disponível para essa ajuda. Muito bem. Então, os leitos que estão em andamento, já em plena construção, são os leitos... De enfermaria. De enfermaria, os 15. E além dos 15, a Liga ainda está também no projeto de mais 25... Mais 10 leitos de UTI. UTI pediátrica. Isso. Né, que é outra demanda. Então, primeiro, pelo que eu entendi, a primeira etapa são os 15 de enfermaria. Isso. Né? Isso. E aí... a nossa ideia é entregar isso até março à população. Até março. Até março. Portanto, daqui a pouco mais de menos de 2 meses, talvez. Isso. Já está entregando. E os demais, que diz respeito à pediatria? Aí são esses 10 leitos. A ideia é que, no máximo, até o finalzinho de fevereiro, a gente inicie também essa outra... Se fosse a segunda etapa, apesar da primeira talvez não esteja 100% concluída, mas a gente iniciaria a segunda etapa dessa obra de ampliação, iniciando a construção dos mais 10 leitos. Ok. Ô Robson, qual é hoje a capacidade de absorção, digamos assim, vou usar essa palavra, mas nem sei se é de recebimento, de acolhimento da Liga hoje, em termos de leitos? Isso. Hoje a gente tem 65 leitos, né? Então isso tem nos dado aí algo em torno de um pouco mais de 2.000 internações mês. Com esses leitos a gente pode, inclusive, ampliar muito mais. Não chega necessariamente a dobrar, porque aí depende do perfil. Se fosse todo cirúrgico, a gente até conseguiria dobrar, porque o tempo de permanência desse paciente é menor. Em alguns casos, você tem um tratamento clínico, o paciente fica com uma permanência maior. Então, não chega a dobrar, mas a gente acredita que pelo menos ampliar 50% do que a gente faz hoje com esses novos leitos, a gente vai conseguir ampliar. Muito bem. E a comunidade, a população, a sociedade, de que forma pode participar? Como é que está sendo isso? Isso aí, a gente fez uma lista de materiais, né, que a sociedade pode destinar. A gente vai tentar também, junto ao sindicato das empresas de construção, se eles conseguem se mobilizar. O ofício está pronto para encaminhar para eles. Mas a gente separou alguns itens, né? Isso está lá no nosso Instagram. A gente deu preferência àqueles itens, não os itens tão pequenos, porque às vezes tem especificidade muito grande, mas os que têm volume maior. Então, cimento, areia, argamassa, brita, blocos, né? E tem alguns outros itens que estão lá tanto no site quanto no Instagram, que você pode acompanhar. Ou entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp da captação, que é o 84-DDD 99979-8119. Olha, pela segunda vez o secretário de Políticas Penais, André Garcia, visitou Mossoró. Ele realizou a entrega de novas viaturas. A reportagem é de Emanuela de Souza. Ao todo, foram entregues 5 viaturas ao Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte. A solenidade de entrega foi realizada em Mossoró, no Complexo Penal Agrícola Dr. Mário Negócio, com a presença do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. Estou aqui, primeiramente, para fazer uma inspeção na Penitenciária Federal, no nosso Penitenciário Federal aqui em Mossoró. E nós fizemos uma série de intervenções estruturais na nossa unidade, reforço de segurança, adquirimos novas câmeras, sensores e também mudamos o ferramental de segurança da unidade. E é importante, portanto, que eu venha aqui verificar em loco o resultado disso, né? Também faço isso com os outros 4 presídios federais que estão espalhados pelo país, que é um trabalho nosso de administrar
um sistema penitenciário diferente do restante do país, que voltado para presos com maior índice de periculosidade e de liderança no Brasil. E também vim aqui para verificar, aqui em Mossoró, o resultado dos investimentos de transferências do Fundo Penitenciário Nacional. Essa é a segunda vez que o secretário de Políticas Penais visita Mossoró. A primeira foi durante a fuga dos presidiários Deibson Cabral e Rogério Silva do Presídio Federal. Agora o secretário volta em um cenário bem diferente. Além da entrega de viaturas, o secretário aproveitou para falar sobre futuros investimentos no sistema prisional do Estado. Nós estamos também com alguns recursos destinados para outras atividades de apoio e trabalho, principalmente voltadas para o trabalho da população prisional. Uma fábrica de bloquetes que serão entregues em breve aqui para Mossoró e também para outras unidades, no caso Alcaçuz, em Natal. Quanto às novas viaturas, a frota de veículos será usada de acordo com a necessidade das unidades prisionais do Rio Grande do Norte. Essas viaturas elas vão nos socorrer em duas frentes, né? Na porta de entrada do sistema, com as alternativas penais, e na porta de saída com as políticas para egressos. A distribuição dos veículos a gente ainda não sabe. A gente sabe para que serviço que eles vão prestar. Eles vão se prestar para as nossas unidades de alternativas penais e dos nossos escritórios sociais. Então essa é a destinação para que a gente possa avançar aí com essas questões de ressocialização. O diretor da penitenciária Mário Negócio, Rodolfo Saldanha, foi o responsável por receber a comitiva de segurança e apresentar a unidade prisional. Aqui é bem simbólico, né? Essa entrega de viaturas, um investimento. E com a promessa de mais investimentos, a gente, inclusive, além das viaturas, que é voltada justamente para as políticas de reintegração social, né, e políticas penais, e com a promessa também de chegada da fábrica de blocos, que a gente vai fazer, de blocos intertravados aqui, e mais investimentos também na unidade. Então isso é um fruto de um trabalho, dos números que a gente está entregando à sociedade, né, do crescimento educacional aqui na unidade, do crescimento dos cursos profissionalizantes aqui na unidade, e aí os investimentos vão acabar chegando, né? E que bom que estão chegando, que a gente precisa muito. Muito bem, então tá aí, portanto, a visita do secretário nacional, né, de Segurança Penitenciária, André Garcia, aqui em Mossoró. Vamos então interagir aqui com os nossos telespectadores pelo nosso WhatsApp. Um abraço para o João, diretor da UPA, sempre conosco, aí na UPA do BH. Turma boa, viu? Que acompanha aqui o cenário político. Semana que vem, Vanulfo Prachedes, o titular aqui, estará de volta, pessoal. Um abraço também aqui para o casal Nonato e Edilene Moraes e o filho Ageu e William, acompanhando também. E tem pergunta, viu, Robson? Chegando aqui. Boa noite. Faltou o nome aqui da pessoa, mas eu vou fazer a pergunta. Robson, como é que estão os trabalhos? O pessoal quer saber, viu? Como é que estão os trabalhos de construção do Hospital da Liga, né? Que você já mencionou no início, aí no primeiro bloco, do qual é originário de verbas do gabinete, do mandato do senador Stevenson Valentim. Dê uma geral para a gente aí como é que está essa obra aí. Sim, verdade. É uma obra importante, né? A Liga é um patrimônio de Mossoró e da região, e esse vai ser mais um equipamento que certamente em breve será entregue, que vai permitir um atendimento de qualidade ainda melhor para a população. A gente está iniciando aí a segunda etapa, vamos dizer assim, né? A gente concluiu a primeira etapa, tinha uma necessidade de fazer uma proteção do solo, que é uma espécie de grampeamento, a gente fez isso, e também a parte de escavar, porque vai ter um subsolo. E no final do ano passado, a gente assinou o termo para a segunda etapa, que agora é já fazer a fundação e a laje desse térreo que protege, que divide o subsolo para o térreo, né? Então, o cronograma está seguindo como planejado, né? E a ideia é que até junho de 2026 a gente tenha o primeiro bloco que vai ser entregue, já que vai ser uma construção modular, que ele seja entregue até junho de 2026, que aí a gente teria o primeiro pavimento e o térreo, o primeiro pavimento e o subsolo completo, apto para ser utilizado já. Certo, o ano que vem. Isso. No meio do ano que vem. Isso. E aí, esse primeiro pavimento iria, digamos assim, abrigar o quê? Recepcionar o quê, em termos de atendimento? Estaria a parte do ambulatório,
mais especificamente a parte da imagem, porque a gente tem recebido alguns equipamentos, como foi o caso do Pronon. A gente foi contemplado num programa do Pronon e vai receber um aparelho de ressonância e também receber o upgrade da máquina do acelerador linear, que vai permitir a gente realizar tratamentos quimioterápicos aqui mais avançados, então a população não vai precisar sair para fazer o tratamento de câncer para órgãos sólidos, que eles se movem quando a pessoa respira e a gente precisa irradiar. E com essa contemplação no Pronon, que foi do Pronon de 23, mas ele teve um atraso, foi prorrogado a captação até 24, mas está ok, a gente está em fase final para ser contemplado com isso e já ofertar esse mais novo tratamento à população aqui, sem precisar sair. E aí, lembrando que no caso da radioterapia há uma exclusividade, né? Só a Liga de Natal faz lá na região leste, e quando a gente pensa na região oeste aqui, só a Liga de Mossoró faz. Então é um grande ganho aqui para a população poder ter esse tratamento. Então, como a gente vai ter uma ampliação do parque de imagem, a gente aproveitou, e também pelo peso dos equipamentos, dentro do projeto, esse piso térreo contemplaria o ambulatório e a parte de imagem. E aí ele já estaria funcionando, né? O hospital anterior continua, porque a gente não vai ter a parte da internação para poder levar os pacientes, então a gente continua com a internação no Hospital Santa Luzia, mas teria a parte do ambulatório e da imagem já no Hospital Novo. Muito bem, respondendo então ao nosso amigo Cinquentinha, que a pergunta foi dele, né, o Raimundo Nonato, e o Luiz Aires também perguntou o mesmo tema, está aí, Luiz Aires, está respondido, viu? Obrigado pela interação de vocês. Robson Amorim, a gente sabe que esse hospital aí, ele tem aí um incentivo do mandato do senador Stilson, né? Mas você já deu uma deixa no início da sua fala de que é um projeto a longo prazo, negócio de 5, 7 anos. Aí eu lhe pergunto, é possível manter a continuidade de uma obra dessa magnitude, né, numa escala de tempo assim, tão duradoura? O que é que vocês vislumbram? Porque para o ano que vem, tudo bem, o térreo vai estar beleza, né? Eu digo, é possível manter a perspectiva apenas baseando-se o recurso na verba de um parlamentar? É uma boa pergunta, mas assim, o senador tem estado também preocupado com isso, né? E ele falou que enquanto ele estiver, ele vai lutar para que o recurso venha e o que for de responsabilidade dele, ele vai destinar o recurso para lá. A gente tem corrido para poder tentar antecipar esses cronogramas e a verba ser alocada, né? E a gente já teve a preocupação de criar essa estrutura modular exatamente por isso, numa eventual interrupção, alguma intercorrência, que seja por obra, a gente sabe como que demore um pouco mais, ou tenha problema com uma questão de repasse por algum outro motivo de força maior, a gente não teria um equipamento que estaria incompleto, né? Assim, sem utilidade. Ele não vai ser um elefante branco, uma vez que cada módulo que é entregue ele já está apto a funcionar, né? Então a gente sabe que a segunda etapa, que seria o segundo módulo, na realidade, a gente já teria o pavimento 1 e 2, né? E o terceiro teria os pavimentos 3 e 4, e aí a gente concluiria. Então, a gente sabe que pelo menos até a etapa 2, que daria até os outros 2, se tiver algum problema, isso aí vai ser conseguir garantir, né? Então, a gente está despreocupado com isso. E talvez o que falte, se acontecer, faltar, a gente está trabalhando com o não, né? Mas, se acontecer, a gente entende que o que vai faltar, a gente, de repente, consiga, de outras formas, complementar. Ou, no eventual reeleição do senador, a gente também teria um maior tempo, né? A gente está contando aqui o fato de que ele tem a indicação ainda de 25, a de 26, e quando ele sai, ele tem indicação ainda do ano seguinte, né? Então, quem chega não tem no orçamento. Então, querendo ou não, a gente ainda teria aí a possibilidade de 3 repasses, né, para vir, e é uma obra que eu acredito que vai dar certo. A Prefeitura, o Governo do Estado, acho que todos os órgãos têm entendido a importância dessa obra e tem existido uma colaboração mútua das pessoas em cumprir aquilo que é obrigatório, aquilo que a lei pede, mas de dar a celeridade devida para que um equipamento como esse seja entregue à população.
Não, sem dúvida. E eu penso assim, viu, Robson, independente da cor da bandeira, do governo de ocasião que estiver, eu acho que essa causa, deve ser abraçada sem contestação alguma, né? Verdade. Independente da cor da bandeira do próximo governante. Um abraço para o José Jaime conosco aqui no Abolição 1. Obrigado, grande José Jaime. Robson, muita gente também não sabe, desconhece aí os exames disponíveis na Liga pelo SUS, não é isso? Os convênios e também os particulares. Exames, por exemplo, por imagens, né? Você poderia falar sobre isso? Né? Sim, isso é verdade. Assim, a gente tem tido um perfil que é praticamente 98% SUS, né? A grande maioria da população que a gente atende é a população que se utiliza do SUS, e a maior parte dessa população que se utiliza do SUS, de fato, são as pessoas mais carentes. Mas a gente tem tentado estimular o uso do convênio e também do particular. Primeiro porque a gente tem uma equipe de profissionais qualificada e especializada, né? Então, todos os profissionais médicos da Liga têm especialização na devida área, com formação fora, com formação em São Paulo ou em outro centro importante. Então, é uma equipe qualificada. E, principalmente, a parte de imagem, uma forma também de você ajudar a Liga é quando você, às vezes, precisa fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ultrassom, você dá preferência à Liga na hora da realização desse exame. Você tanto vai ter um profissional de qualidade realizando esse exame para você, como você vai estar contribuindo para uma instituição que vai reverter esse recurso ali particular para gerar e manter a instituição para continuar atendendo esses 98% ou mais do paciente SUS. O José de Arimateia, conosco aqui no Bairro Aeroporto, Robson, pergunta, tendo tanta tecnologia e avanço da medicina, gostaria de saber do convidado por que os números de casos de câncer só crescem todo ano. É uma boa pergunta, né? Eu não sou da área médica, então, assim, se eu falar alguma bobagem, o pessoal da área médica bote aí a explicação, né? Mas acho que existem vários fatores, né? Eu acho que a questão não é... A tecnologia tem ajudado para a gente ter uma melhor qualidade de vida e uma ampliação da cura, né? A gente ainda não encontrou uma fórmula ou uma vacina ou um antídoto da gente evitar, né? Então, os números, pelo menos o que a Organização Mundial de Saúde trata dos artigos que a gente lê, é que até 2050 esses números de casos eles vão continuar crescentes no mundo inteiro. Então, as causas são diversas. A gente ainda tem um estresse muito grande, a gente ainda tem muitos hábitos alimentares ruins, a falta de exercício físico, questões genéticas. Então, assim, são múltiplos fatores que ainda fazem com que o enfrentamento dessa doença não tenha se estabilizado como outras. Então, ela está num processo ainda de crescimento. O envelhecimento também estimula, porque fala das células, né, vão ficando velhas. Então, são vários fatores. E o importante é que tem diagnóstico hoje, a gente tem cura, né? Tem tratamento, como nunca antes. Robson, nós estamos chegando ao final. Fique à vontade aqui naquela câmera ali para deixar o seu boa noite. Mais uma vez a gente reforça, até com o número da Liga aí na tela, para quem quiser participar da campanha, né, em prol aí da expansão dos leitos da Liga aqui em Mossoró. 15 novos leitos já prontinhos a partir de março aproximadamente, fevereiro, março. Por aí. Fica à vontade. Tá bom. Tássio, muito obrigado mais uma vez, a TCM, o Cenário Político, e a todos vocês que nos ouvem. Esse é mais um projeto que a gente conta aí com o empresariado e com a sociedade para abraçar. Como eu falei, a Liga é um patrimônio, 171 mil atendimentos no ano passado, a gente atende a população carente, o SUS de verdade, integral, que contempla o atendimento da nossa população e toda a região. Então, acesse os nossos canais, vá no Instagram, no site, lá tem todas as opções que você pode fazer, e tem outros programas também. Não posso ajudar nesse, mas posso ajudar em um outro programa, você pode conhecer. E se tiver dúvida, liga para a gente no WhatsApp, 99, tá aí na tela, né? Você vai conseguir falar com a gente e poder manter a gente curando e salvando vidas cada vez mais. Muito bem, pessoal. O Cenário Político de hoje conversou com Robson Amorim, da Liga de Mossoró. Uma ótima noite para você. Voltaremos amanhã às 19h20 aqui na sua TCM HD. Tchau.